Radar Político. Caio Junqueira, Igor Gadelha, Fernando Molica, time que está por aí. Vou começar já aqui a fazer uma provocação para o Caio. Caio, bom dia, tudo bem, Caio? Bom dia, Sidney, tudo bem com você? Tudo ótimo. PEC emergencial fica para o ano que vem. Traduz para a gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que não só a PEC emergencial, como a reforma tributária, como todas as grandes reformas, como a gente vem falando, vem apontando essa tendência, ficou tudo para o ano que vem por N motivos, né? Essa sucessão da Câmara e do Senado, sim, é um motivo importante, mas não só ele. A gente pode incluir aí também a pandemia, né? O fato da agenda legislativa no primeiro semestre ter ficado muito em torno da pandemia e no segundo semestre a eleição municipal. E aí, por fim, quando acabou a eleição, tem todo esse problema, essa disputa de poder no Congresso Nacional. Então, não só a PEC emergencial, mas toda a grande agenda liberal de reformas, no Congresso mais reformista, no governo mais reformista não, mais liberal, não conseguiu emplacar, pelo menos no segundo ano da legislatura e do governo, uma agenda liberal, forte, reformista. De fato, vamos ver se no ano que vem isso acontece. Oi, Igor, agora é minha vez. Igor, o que isso de alguma forma representa ali nas negociações que estão acontecendo agora no Congresso pela sucessão na Câmara? Porque, na Câmara e também no Senado, porque parecia que tinha se montado, que o Ricardo Barros tinha conseguido fazer ali o mínimo de consenso para tocar as coisas. A própria PEC emergencial estava sendo considerada, o ministro Paulo Guedes dizendo, não, vamos passar o ano com ela aprovada e tal. Onde é que o barco furou? Olha, Thaís, a PEC emergencial era uma PEC muito esperada, principalmente pelo mercado que você tanto acompanha, porque ela previa uma série de ajustes nas contas públicas, depois de um ano, como a gente teve aí, de vários gastos em razão da pandemia. Mas o que pegou, onde o barco afundou, foi uma frustração do próprio relator, o senador Márcio Bittar, com o texto. Eu conversei hoje de manhã com o senador Márcio Bittar. Ele disse que resolveu não apresentar o seu parecer, impossibilitando a votação por dois motivos. Primeiro, porque realmente não daria tempo. Se ele apresentasse o parecer nesta semana, ele disse que a PEC só poderia ser votada num turno no Senado. A gente lembra que propostas de emenda à Constituição tem que passar por 2 votações em cada casa, então só daria tempo votar um turno no Senado. A próxima semana é a última do Congresso, depois entra em recesso. E segundo, porque, segundo ele, o texto foi totalmente enxugado por acordo político. O governo queria uma série de medidas ali, o Márcio Bittar também queria uma série de medidas de ajuste fiscal, mas, segundo ele, o texto acabou ficando muito enxuto, muito tímido, e ele, junto com o governo, avaliou que seria melhor esperar para fevereiro para tentar aprovar um texto mais robusto aí de ajuste fiscal. O senador Márcio Bittar também ficou muito incomodado, sabe, Thaís? Ele falou isso abertamente, ele disse que inicialmente seu texto era um texto de ajuste nas contas públicas, depois o governo pediu para incluir o Renda Cidadão ou Renda Brasil, depois o próprio governo pediu para retirar o Renda Cidadão, o Renda Brasil, e aí, nesse percalço todo aí, acabou que o texto foi ficando desfigurado e ele mesmo, segundo ele, perdeu a animação e vai deixar para o próximo ano para tentar aprovar alguma coisa, né? Assim, a equipe econômica apostava tudo nisso. E agora, aí, como a gente vem dizendo, o Caio muito bem lembrou, na Câmara e no Senado só se pensam naquilo, que é na eleição para a presidência das duas casas. No caso do Senado, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda tem o segundo turno do irmão dele lá no Amapá, na disputa pela prefeitura que vai ocorrer no próximo, passando esse fim de semana, o outro. Como se vê, né, Fernando Molica, o governo também precisa se acertar internamente para jogar junto também. Um caso como esse é um belo exemplo que há também desencontro nessa parte, né? Bom dia. Bom dia, Sidney, Thaís, bom dia a todos. Bem, aí lá vou eu fazer o meu papel de Marco Aurélio aqui, eu voto divergente em relação ao relator Caio Junqueira. Porque é o seguinte, o Caio falou assim, o governo liberal. Governo, eu diria, em tese liberal. Eu tinha um grande amigo, infelizmente já morreu, Cláudio Lacerda, eu trabalhei com ele na redação do Estadão aqui no Rio, e ele se referia a um membro, ou a um deputado do partido governista durante a ditadura, que ele em off, ou seja, sem revelar a fonte, ele falava teses muito liberais contra a ditadura. E o Cláudio Lacerda, que era muito brincalhão, chamava esse deputado de liberal em off.
Eu diria que este governo é liberal em tese. Em tese é liberal. Em tese é a favor das reformas. Em tese, eu não duvido que o ministro Paulo Guedes seja liberal, que batalhe por elas, por essas reformas, que a equipe econômica tenha esse pensamento. O problema é saber se o Palácio do Planalto concorda. Essa PEC emergencial, por exemplo, na sua versão original, prevê que, no limite, quando as despesas estiverem muito apertadas, o governo pode cortar jornada e salários de servidores públicos em até 25%. Isso é uma medida muito dura dos atuais servidores, não é igual a reforma administrativa que prevê para os futuros servidores, não. É uma medida muito dura. O presidente Jair Bolsonaro fez a sua carreira na defesa corporativa, principalmente dos funcionários públicos militares. Isso está dentro dele, ele não tem essa formação. Eu fico falando isso aqui o tempo inteiro. Quero ver se uma coisa é enviar o projeto, outra coisa é o governo se empenhar na sua aprovação. E agora, mais uma vez, o Caio vai pagar um chopp lá em Bebedouro, tudo indica que está indo por aí. Ou seja, o governo não se esforça, é uma medida dura, o parlamento não vai querer, os deputados e senadores não vão querer assumir sozinhos o ônus de uma medida tão dura, e aí vem essa confusão, perde-se mais um ano, a gente está terminando o segundo ano do governo Jair Bolsonaro, e aí vem essa confusão agora, eleição para a mesa da Câmara, eleição para a mesa do Senado, e aí o relator é obrigado a aliviar, inclusive tinha aliviado nessa questão aí de redução de salários, e aí fica por isso mesmo, vamos para o ano que vem. E esse ano não tem nem carnaval, para a gente dizer, depois do carnaval começa o ano, não vai ter nem carnaval. Não tem nem o carnaval. O ano só começa depois de julho. É verdade. Agora, o Molica, agora eu quero saber do Caio Junqueira, enfim, onde é que ele identifica o liberal do governo, né? E na prática, porque daí ele vai refutar a sua tese. Mas, Caio, a gente pode até continuar nisso, você tem direito à réplica aí, depois de ter sido citado, mas eu queria mesmo, era que a gente avançasse um pouquinho na questão da sucessão do Congresso Nacional, porque já entrou negociação de ministro para o presidente atual do Senado, o Alcolumbre? Então, vamos lá, só dizer que o Molica, quando ele fala de ditadura, que ele cobriu um amigo da ditadura, eu queria sempre que ele referisse se é a ditadura militar ou a ditadura Vargas. Olha que provocação. Ele estava ali para a gente poder se situar. Esse radar político vai ser só de réplica, tréplica, quatréplica. Lá no show vendedor, viu? Ele. Para a gente poder viajar no tempo com ele também, tá bem? Mas só vamos começar a recorrer a Joyce aqui para pedir direito de réplica e tréplica, viu, Thaís? Pois é. Mas, vamos lá. Tem especulação hoje. Eu não vou replicar, não. Eu considero a equipe econômica mais liberal da redemocratização. Concordo que o Palácio do Planalto é importante emplacar ou não essa agenda liberal, e tanto quanto concordo que o Congresso Nacional também é importante. É o Congresso dito mais liberal, é a equipe econômica mais liberal, sim, mas também, para você emplacar uma agenda liberal, não basta só querer. O Palácio do Planalto tem que querer, e principalmente o Congresso Nacional, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e os parlamentares tem que querer também. Não dá para só dizer que eu sou amigo do mercado, que eu estou toda hora fazendo live com o mercado e amigo e tal, e se na hora do vamos ver, você não ajuda essa agenda a andar. Porque quem aprova a agenda liberal, a rigor, é Congresso Nacional. O Executivo encaminha, e quem aprova é Congresso. Mas vamos lá. Entrando muita coisa, o Igor já tinha dado aqui com a gente essa questão do Ministério, nessas negociações para... Oi, perdão? Não, verdade. O Igor tinha dado essa informação. Acabei não dando crédito, mas manda bala aí. O Igor trouxe uma sondagem ali. Hoje ele avança um pouco também. Diz que nessa conversa entrou... O que a minha visão, eu estava até falando com o Igor, aliás, eu falo com o Igor todo dia, desde cedo, né? A gente... Ele me consulta, que eu sou o guru dele, vocês sabem, né? Verdade, segredos sendo revelados aqui, minha gente. Não, mas a gente conversa bastante também sobre a vida em geral. A minha visão é a seguinte: o Davi, ele é muito bom articulador político, é um bom operador político, né? Ele é reconhecido pelos pares ali no Senado, e ele ascendeu, tem 42 anos, ele tem uma longa carreira política pela frente. A questão é que o Palácio do Planalto, nessa conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve com ele na terça-feira, disse que ele deveria conduzir o processo
né, deu um aval para ele conduzir o processo. Ele foi lá, conduziu o processo, está conduzindo o processo, e aí o que aconteceu? Ele escolhe um nome preferido dele que o Palácio não quer, né? O Palácio não quer o Rodrigo Pacheco, que é o líder do DEM, um advogado de Minas Gerais, foi deputado federal, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. Aí o Davi escolhe o Rodrigo Pacheco. O Palácio fala, opa, né? Eu falei que eu apoio quem você apoiar, desde que quem você apoiar, eu também apoio. É isso que está acontecendo na prática. Então, estou tentando buscar uma outra saída ali para isso, né? Porque o candidato preferido do Palácio Planalto, a rigor, é o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes. Né? Então, essa solução ministério para o Davi, na prática você oferece para ele um espaço de destaque, que ele possa exercitar um talento que ele tem, de fato. Ele é talentoso na articulação política, habilidoso politicamente, os políticos do Congresso gostam dele, ele consegue fazer essas junções todas, aí tira ele da jogada ali para tentar emplacar o nome de sua preferência, como o Palácio está conseguindo, pelo menos hoje, o Arthur hoje está na frente nessa corrida, né, na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Então esse é o pensamento. Agora, poxa, hoje é 12 de dezembro, tem muita água para rolar ainda. E haveria também nessa possibilidade do Alcolumbre ser ministro, você quebra um pouco essa aliança ali que o governador de São Paulo, João Dória, quer fazer, MDB, DEM e PSDB para 2022, porque você puxa um pouco do DEM para dentro do governo. Mas tudo isso, por enquanto, tá nos bastidores, né? Imagino que isso, e eu tenho ouvido muito isso, segunda quinzena de janeiro, última semana de janeiro, que vai afunilar que vão afunilar todas essas articulações. O Igor, Renan Calheiros está no jogo? Tá, viu? O próprio Caio ontem trouxe no Expresso CNN, agora fazendo aí uma menção ao Caio, que o Davi Alcolumbre, para tentar atrair o MDB, ofereceu a presidência de uma comissão para Renan Calheiros lá no Senado. Era uma forma de o MDB desistir da candidatura própria e apoiar o nome de Davi Alcolumbre. O Alcolumbre, na verdade, tem dois desafios ali, que é o MDB e o PSD. Ele teve, nessa semana, ele conversou com o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. Por enquanto, os senadores do PSD resistem a abrir mão também de uma candidatura. O MDB também, por enquanto, diz que não abre mão de sua candidatura. Esse é o principal desafio de Alcolumbre, é convencer o MDB e o PSD a aceitar o nome que ele quer, que é o de Rodrigo Pacheco. Sobre essa história da sondagem, Sidney, eu só queria ressaltar rapidamente aqui, a gente tinha trazido que tinha sido uma sondagem na segunda-feira por telefone, e houve outra sondagem na terça-feira, pessoalmente, durante uma conversa do Davi Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro participou dessa conversa e foi tudo, como eles dizem, sondagem para depois de 1º de fevereiro, ou seja, Alcolumbre ficaria presidente do Senado, claro, ele não vai abrir mão, e depois de fevereiro é que ele assumiria esse ministério. Eles falam vários ministérios, principalmente o da Secretaria de Governo, que é responsável pela articulação política. Nesse desenho, segundo as fontes do Senado e do Palácio do Planalto, o ministro Luiz Eduardo Ramos não ficaria desamparado. Ele iria para a Secretaria-Geral da Presidência, que vai ficar vaga porque Jorge Oliveira vai para o TCU, ou para uma autarquia no governo. Chegaram até a oferecer, segundo eu apurei, uma embaixada, que é o destino que sempre se oferece quando querem mandar a pessoa, né? Mas Ramos disse que não, que preferia ficar ali no Planalto, e o presidente gosta do ministro Ramos. Agora, não é de interesse de Davi Alcolumbre, viu, Sidney, dizer que aceita esse ministério agora. Tanto os seus aliados no Senado quanto no Planalto ressaltam que Alcolumbre vai ficar dizendo aí que, por enquanto, por hora não tem interesse, porque se ele disser que quer ser ministro agora, ou que toparia ser ministro, isso atrapalha as articulações dele lá no Senado para eleger o sucessor dele. Primeiro porque ele pode ser taxado como muito governista, isso afasta um pouco a oposição. Então, são realmente articulações que vão se desenrolar mais em janeiro, mas que há sim sondagem, foram 2 sondagens só nessa semana. Ô Thaís, agora eu sei que o Igor se considera o guru, né? O Ceará ficou pequeno, ele sabe tudo. Segunda-feira, mas terça também. Ele não se restringe a um dia só, não. Não é aquele repórter que apura a informação só de momento, não. Ele apura naquele dia e no outro dia também. Quer dizer, ele está realmente afiado. Com você. Olha, o Molica, você quer falar alguma coisa sobre isso ou a gente pode passar para um último tópico aqui, rapidamente? Não, é que alguém falou. Primeiro, 2 observações. Primeiro, Renan Calheiros sempre está dentro.
Então, assim, Renan Calheiros é um sobrevivente da era Collor, sobrevivente com muita competência. Né? Ele sempre está dentro, queria até ter detalhes aí dessa comissão que lhe foi oferecida. Era Renan, Cleto Falcão e Collor, né? Tem um outro dado. Vamos ver como é que vai ficar o resultado da eleição lá em Macapá. Porque ele já foi impedido pelo Supremo de disputar a própria reeleição no Senado. Se o irmão dele perder a eleição em Macapá, vai ser mais um sinal de enfraquecimento da Davi Alcolumbre. Então ele está apostando que o irmão dele vai vencer a eleição e ele vai chegar ao ministro, porque ele pode ficar sem tudo. Ele já não vai ser presidente do Senado, pode perder a eleição lá em Macapá, que ele investiu muito, e aí se ele ficar... Pode ser que ele chegue aí em 12 de fevereiro apenas como senador, o que é coisa importante. Ser senador da República é muito importante. Mas, eventualmente, o cacife dele pode diminuir. Olha, eu vou deixar esses últimos minutos aqui para o Igor Gadelha, para ele trazer uma informação que a gente vai mudar de assunto, sobre o bastidor da reunião que aconteceu no Palácio do Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na tentativa ali de adiantar o plano de vacinação para não ficar muito atrás dessa corrida política que o presidente já travou com o governador de São Paulo, João Dória, né, Igor? Traz essa informação para a gente, então. Olha, Thaís, desde segunda-feira a gente viu o Ministério da Saúde ir mudando a estratégia dele em relação à vacinação. Houve uma mudança no discurso. Pois bem, eu fui tentar descobrir quando foi, né, esse ponto de virada. Foi numa reunião na tarde da última segunda-feira, lá no Palácio do Planalto. A reunião começou às 17h30. Né, estavam lá o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e outros 3 ministros, o general Ramos, o Braga Neto e o Fábio Faria. Eles discutiram, né, a estratégia sobre a questão da vacinação, horas após o governador João Dória anunciar que começaria a vacinar com a Coronavac em São Paulo no dia 25 de janeiro. Segundo eu apurei, nessa reunião o presidente Jair Bolsonaro foi claro, pediu a Pazuello para acelerar o processo de vacinação aqui no Brasil, disse para ele abrir o leque para outras vacinas, com exceção, claro, da Coronavac, disse que ele podia abrir a negociação, aí intensificar a negociação com outros laboratórios. Até então o governo vinha apostando tudo na vacina de Oxford, já tinha começado com a Pfizer, mas ainda não estava tão avançado. E aí, essa chacoalhada que o presidente deu parece que teve efeito. Logo de noite, ainda na noite da segunda-feira, o Ministério da Saúde divulgou que assinaria um memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses da Pfizer. Na quarta-feira, Pazuello deu a entrevista aqui para a CNN, exclusiva para o Kenzo Matida, dizendo que a vacinação poderia começar até em dezembro, caso tudo ocorresse bem. O que eu apurei? O que pegou para o presidente? Além dessa questão da Coronavac, que é aí tocada, né, liderada pelo governador João Dória, adversário do presidente, pesou também junto a Bolsonaro as notícias de que outros países estavam começando a vacinar. Os auxiliares presidenciais dizem que isso até pegou mais, embora a gente saiba que a Coronavac foi o principal motivo. O presidente começou a ver notícias, começou a ser pressionado nas redes sociais, e aí começaram a vir imagens de vacinação em outros países, e a pressão da população e dos governadores e dos prefeitos começou a ser grande. Nessa reunião, o presidente ainda, Thaís, ele pediu 3 pontos para Pazuello. Ele deixar claro que a vacinação não vai ser obrigatória aqui no Brasil e que o governo só vai mesmo comprar qualquer vacina e distribuir quando tiver aprovação da Anvisa. Um ponto chamou muita atenção nessa reunião, que foi a presença do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A Anvisa divulgou uma nota ontem dizendo que era independente, mas, ao mesmo tempo, o seu presidente participa de uma reunião de governo para definir a estratégia da vacinação, sendo que o órgão deveria ser independente e não estar ligado, né, a nenhuma discussão política sobre a vacina. Esse foi o Radar Político, Caio Junqueira, Fernando Molica. Se vocês quiserem, vocês têm 30 segundos cada um para fazer a despedida da semana e dar um pitaco aí na informação do Igor, porque antes que a minha chefe aqui caia dura, a Alessandra Ferreira, que é a nossa produtora aqui, mas eu queria ver se vocês querem dar um tchauzinho. Olha, só esse relato do Igor só confirma a desorganização do governo em relação à vacina. Como o governo vem se conduzindo de maneira errática em toda a pandemia e agora particularmente na questão da vacina. E ontem o presidente ainda disse que a epidemia está chegando ao fim quando os índices estão subindo. Então é meio agora vai na correria, arruma a vacina aí, Pazuello. Isso não é assim, né? Não deveria ser. Bom Caio, fim de semana. Obrigada, querido. Caio Junqueira. Vamos lá.
Em 30 segundos eu queria fazer só uma análise bem comparativa da situação do Rodrigo Maia com o Davi Alcolumbre. A situação do Davi hoje é muito mais confortável depois dessa decisão do Supremo do que a situação do Rodrigo Maia. O Davi Alcolumbre, ele está sendo sondado para ministério, ele está conseguindo conduzir ali com seus pares no Senado esse processo de sucessão dele, ao contrário do Rodrigo Maia, que está com muita dificuldade nas bancadas, de fechar um grupo e lançar um nome competitivo hoje, tá? Tudo muda, mas a diferença é da situação política de um e de outro. Muito bem, agora sim. Meninos, bom fim de semana. Até segunda-feira. O Radar Político vai estar de volta aqui às 11 horas com vocês três. Um beijo, bom descanso. Até a próxima. Bom fim de Bom semana. descanso só depois da noite, né? Porque eu sei que vai todo mundo trabalhar ainda.